Olá, pessoal, boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. Nós vamos agora dar início ao período da tarde do seminário Os Desafios da Desinformação e as Tecnologias para Combatê-la. Essa é uma parceria do Instituto Vero com o Supremo Tribunal Federal e também com o Tribunal Superior Eleitoral, né? Nesse momento, também queria avisar que nós estamos sendo transmitidos ao vivo nos canais do YouTube, tanto do STF como também do TSE, como também estamos aqui ao vivo para todos os participantes inscritos na plataforma do Zoom. Hoje de manhã nós já tivemos uma primeira transmissão, essa é a segunda transmissão, que deve durar aproximadamente 50 minutos a 1 hora. E depois disso a transmissão será interrompida. Também é com muita alegria que eu queria aqui já compartilhar que estamos com o Graham Brook, que é diretor sênior do Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, o DFR Lab. Anteriormente, ele já ocupou diversos cargos na Casa Branca e no Conselho Nacional de Segurança, inclusive como conselheiro para comunicações estratégicas, conselheiro do assistente do presidente para segurança interna e contra-terrorismo. Temos aqui também, em parceria com ele, Emerson Brooking, que é membro sênior também do DFR Lab e coautor de Like War, The Weaponization of Social Media. Ele é especialista nas áreas de desinformação, comunicação terrorista e política da internet. Anteriormente, foi pesquisador no Council on Foreign Relations, onde estudou a política de defesa dos Estados Unidos. É bacharel em ciência política, estudos clássicos pela Universidade da Pensilvânia e é também membro do Conselho de Relações Exteriores. Eles vão estar aqui com a gente para dar a palestra principal desse período da tarde, que é Investigando Desinformação nas Eleições Norte-Americanas de 2020, as principais lições. Vou passar aqui a palavra para eles e podemos iniciar. Muito obrigado, Graham. Muito obrigado, Emerson. Thank you so much. It's wonderful to be here. Muito obrigado. É realmente muito bom estar aqui com vocês. E o que eu pediria, já que estamos fazendo a interpretação simultânea, peço que se a gente estiver indo muito devagar, né, ou muito rápido, nos avise, a gente ajusta aqui o nosso ritmo. É uma grande honra estar com vocês aqui hoje, mesmo que remotamente. Espero poder ver a todos em pessoa, logo, como, né, o Victor falou, eu sou o Graham Brook, né, e eu trabalho no Conselho, né, Atlântico aqui do nosso laboratório, e na verdade nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós fizemos durante as eleições dos Estados Unidos desde o início, né, do DFR Lab. Tá, a gente monitora várias eleições, já fizemos isso em várias partes do mundo, incluindo o Brasil em 2018, e aprendemos várias lições mundo afora, e especialmente em 2016 até 2020, a gente teve um grande foco aqui nos Estados Unidos, claro, e para todos os grupos com quem trabalhamos, né, no meio do DFR Lab, como indústrias privadas, empresas de TI, empresas de mídias sociais, como também agências governamentais envolvidas, né, com todo o processo eleitoral. Aqui nos Estados Unidos nós temos mais ou menos 10 mil sistemas diferentes, local, federal, estadual, como também o governo federal, que foca, né, em agências da aplicação da lei, segurança nacional, inclusive, em alguns casos, como também a mídia e, de uma forma mais abrangente, a sociedade civil. Então, trabalhamos com todas essas entidades, digamos assim, há mais de 5 anos, tá, na verdade, nesse assunto, e estamos bem entusiasmados para falar um pouquinho sobre qual foi a nossa abordagem aqui. Só para falar um pouquinho sobre a nossa configuração aqui no DFR Lab, nós fazemos 3 coisas, tá? Primeiramente é a pesquisa, e eu vou voltar aqui para vocês, tá? A segunda coisa é a gente trabalha com a capacitação em cima da pesquisa que realizamos. Então, não é só uma questão de construir padrões mais altos, mas temos também todas essas desinformações, como também agressões online, temos também estruturas melhores para isso.
que é algo que vocês ouviram também do Phil Howard, né? Hoje a gente contribui para essa comunidade também com a meta de fazer com que essa comunidade cresça. E temos também o objetivo do engajamento com política, pois se a gente trabalha com engajamento, né, capacitação, como que a gente pode pegar esse conhecimento e incorporá-lo à formulação de políticas? E, claro, né, devido a, enfim, a democracia que está temos no cerne, né, de qualquer democracia as eleições, mas agora com pesquisa, isso aqui é a principal coisa que nós vamos falar dentro da nossa abordagem, tá? Nas eleições norte-americanas, quando a gente avalia esse ambiente online de informações, e isso também foi bem relatado com o trabalho prévio que fizemos, tá? No Brasil, a gente termina favorecendo um pouco mais, né, naquela pesquisa aberta, quando a gente analisa qualquer caso de assédio na internet, enfim, a atribuição de uma ameaça como interferência estrangeira numa eleição nacional, a gente favorece utilizar somente fontes abertas, tá? Ou seja, fontes que todo o público, ou seja, vocês tenham acesso a essa fonte também. Somos muito transparentes com a nossa metodologia para mostrar como chegamos a essa conclusão. E a nossa abordagem você não deve simplesmente nos confiar na gente porque participamos, né, desse Conselho do Atlântico, enfim, não, você tem que confiar na gente porque vocês também tiveram acesso a todas essas informações e essa transparência cria uma estrutura para responsabilização que é extremamente importante para as eleições, né? É importante também para a aceitação do seu trabalho. Então, essa é a nossa abordagem, tá? E aqui eu vou passar a palavra para o Emerson para falar um pouquinho dos desafios que enfrentamos em 2020 e também as ações que tomamos para mitigar tais ameaças, tá? Bom, eu gostaria de começar falando um pouco aqui sobre alguns dos desafios que a gente enfrentava, antecipava, digamos assim, para as eleições de 2020, quando estávamos tentando estávamos tentando desconstruir o nosso monitoramento de desinformações, certo? E tudo isso estava condicionado o público, digamos assim. O primeiro, que na verdade era um desafio por não sermos uma instituição política, e que o nosso presidente, ele tinha mostrado que ele sabia utilizar, né, essa plataforma. E na véspera, no dia da eleição, 2020, tá, dia 2 de novembro, o Washington Post, eles apontaram mais ou menos 30 mil alegações falsas que o presidente Trump tinha disseminado utilizando a sua plataforma de Twitter. E com base nisso, tínhamos uma grande ameaça de que ele não aceitaria perder a eleição independente do resultado e que ele mesmo já tinha meio que dito que utilizaria meios constitucionais adicionais para se manter no poder. E quando chegamos naquela parte mais avançada do ciclo da eleição, ele começou a utilizar aquela linguagem de desinformação, ele mesmo, para sugerir que havia uma campanha de desinformação que tinha ele como alvo para deixar a eleição, né, fazer ela parecer como irregular e legítima. Então, a gente tentou retratar todo o nosso trabalho de pesquisa, de monitoramento da forma mais não política possível, tá? E um outro desafio que tínhamos é que quando partes diferentes do país pensavam sobre a segurança eleitoral, eles sentiam e tinham opiniões bem diferentes. Por exemplo, muitos dos republicanos, que são os apoiadores do presidente Trump, estavam bem confiantes de que tudo, né, ia dar certo, de que não haveria um esforço de desinformação muito grande. Eles tinham fé nas instituições, enquanto a grande maioria dos democratas nos Estados Unidos estavam com medo, realmente, de alguma interferência nas eleições ou uma campanha de desinformação pelo presidente Trump que, de repente,
né, afetaria todo esse sistema eleitoral. E, bom, tínhamos então esses medos desiguais aonde um dos partidos num sistema democrático, quando eles sentem que talvez as eleições não sejam legítimas, isso pode ser, digamos assim, a morte das democracias. E isso aqui foi um dos desafios com os quais a gente prestou muita atenção, tá? E o terceiro desafio, tá, antes das eleições nos Estados Unidos, eram sistemas não testados anteriormente. E por esses sistemas, não estamos falando de sistemas de votação, tá? A gente tem padrões altíssimos para sistemas de votação completamente seguros. Nós temos vários casos, processos jurídicos nos Estados Unidos com relação a isso, tá? Mas as nossas eleições estavam enfrentando desafios que não tinham enfrentados antes, que levaram a outros processos, procedimentos para dar segurança, né? As eleições, primeiramente, tínhamos uma pandemia local, então tivemos um aumento, né, do voto pelo correio, pois isso foi uma necessidade de saúde pública que se tornou, né, um alvo da desinformação. O nosso sistema eleitoral, como eu mencionei no interior, anteriormente, nós temos mais de 10 mil jurisdições administrativas eleitorais, tá? Desde a nossa eleição nacional, né, federal, como também as eleições estaduais para governadores, senadores, etc. e tal, para as eleições locais. Por exemplo, eu sou da área rural do Colorado e a gente usa um sistema diferente do que o Emerson usa na Geórgia, tá? Por exemplo, seu vereador, né? E claro, e aí aqui a gente não era bem um risco de segurança, mas sim um risco de informação, e há uma falta de autoridades nas agências norte-americanas para monitorar conversas online em qualquer uma dessas jurisdições, pois não há uma organização central para realmente trabalhar, coletar e identificar desinformações relacionadas a eleições. E aí, a gente tem que pensar também sobre o papel da indústria, do governo nessa fase, em um ponto neutro, e quem que deve realmente fazer esse monitoramento para a gente poder entender os mitos, a desinformação, pois tudo viraliza rapidamente, né? E, claro, a gente tem que pensar em tudo isso como também, né, nos resultados das eleições. E, então, enquanto estávamos pensando como construiríamos nosso esforço de monitoramento das desinformações, tinham várias preocupações sendo levantadas. Por exemplo, se a gente for pensar um pouquinho, a gente tinha uma avalanche, digamos assim, de incertezas, pois havia preocupações sobre desinformações sobre o processo de votação em si, tá? Essas preocupações foram exacerbadas porque, como o Graham falou, estávamos bem no meio da pandemia da Covid, e essa infraestrutura de votação, digamos assim, teve que funcionar de uma forma completamente nova, e havia uma preocupação que os extremistas domésticos, especialmente aqueles inspirados pelo presidente Trump, possam executar uma violência política, né, nesses últimos dias das eleições ou logo após. E aí a gente também pensou sobre a possibilidade de interferência estrangeira, devido a lições aprendidas, né, das eleições de 2016, quando o governo russo tinha lançado uma operação influencial significativa. Então, a gente pensou em como estruturamos a nossa resposta, e para tal, pegamos meio que, vamos dizer assim, esse mistureba de ameaças e tentamos compartilhar tudo, né, colocar nos seus devidos compartimentos para poder tentar lidar com cada um de forma separada, pois a gente via que cada linha de esforço talvez necessitasse de focos e sistemas diferentes. E, bom, se o Graham tiver alguma coisa, sim, é isso mesmo. O contexto desse momento aqui, a gente olhou assim, né? A eleição estava chegando, tinha muitos medos, incertezas sobre as eleições em si, incluindo o processo, os resultados dos candidatos, e cada componente central, né, tinha muita incerteza sobre tudo. E, para ser bem honesto, as ameaças que a gente enfrentava com relação às eleições eram realmente muito confusas. Então, para, né, o cidadão comum, quando você interagia, por exemplo, com as campanhas, as eleições em si, era realmente muito difícil
você conseguir informações com base em fatos sobre o processo eleitoral e o resultado das eleições. A gente tinha muitas dessas ameaças, fosse desinformações, medo, né, de interferência estrangeira, um aumento da ameaça de violência política contra as eleições, que estava sendo liderado, por exemplo, por engajamento online, e havia realmente muita confusão sobre o que separava cada coisa, como se fosse a mesma ameaça, como se não fossem, e como se a intervenção para cada uma dessas coisas fossem diferentes. Então, a gente tomou uma abordagem onde separamos eles todos em projetos de pesquisas que foram elaborados para criar, né, esse monitoramento, criar informações novas sobre cada uma dessas ameaças específicas, construindo a resiliência em todas as informações. Agora, claro, né, vindo da sociedade civil. A intenção aqui, pelo que eu entendo, é passar, né, e mostrar um pouco sobre cada um desses projetos e como eles estavam relacionados. Bom, o primeiro foi o maior projeto, que era a parceria da integridade eleitoral, tá? E isso aqui, na verdade, consistia de 4 organizações de pesquisas, tá? Que é a Stanford Universidade de Washington, o Centro para um Público Informado, e a Gráfica, tá? E essas organizações de pesquisas, o que é interessante delas é que são todas norte-americanas e somos, na verdade, todos conhecidos por trabalhar com pesquisa não política, ou seja, trabalhar somente os dados, e com isso, todas as organizações, claro, a gente viu que era algo muito urgente lidar, né, com o assunto de eleições antes de 2020. O que é notável aqui é que cada uma das 4 organizações, em geral, competem umas com as outras, pois a gente sempre quer, né, achar a nova coisa, né, aquela nova coisa de interesse. E o que a gente fez? A gente parou de concorrer um com os outros, entramos numa parceria que realmente tinha muita análise, tá? E essas análises o Emerson vai detalhar um pouco para a gente, mas tudo isso foi elaborado para a gente monitorar as desinformações de uma forma muito personalizada, que foi uma das razões de ter tanto êxito, né? Você fazer um monitoramento personalizado sobre todo o processo eleitoral, como também os resultados das eleições, ao invés de tópicos sociais mais abrangentes que tinham implicações para as eleições, como, por exemplo, uma coisa que estava, digamos assim, no alvo, né? Ou seja, a gente, de vez em quando, tinha desinformações sobre o pessoal que estava violando, né, a urna numa jurisdição, e aí a gente procurava maiores informações sobre uma questão política, digamos assim, como controle de armamentos, né, e a segunda emenda nos Estados Unidos. Então, com isso, a gente tinha um escopo personalizado, tá, para essas pesquisas, e essa parceria era uma parceria da sociedade civil, na verdade, que estava engajada, envolvida diretamente com a indústria, né, com várias das plataformas de mídia social, com o governo, especialmente as agências federais que trabalham com a supervisão da segurança de estruturas críticas, e claro, né, as eleições são consideradas estruturas críticas, que é esse CISA, tá? Como também a mídia. A gente tinha briefings de mídia todos os dias, tá? Para poder trabalhar. Então, a gente era um hub de informações CERN que produzia essas análises, tá? Para as eleições, e o Emerson, na verdade, ele vai compartilhar com a gente como que fizemos tudo isso. Agora, muito obrigado, Graham. Eu gostaria também de apontar aqui que nos Estados Unidos, e eu acho que em vários contextos nacionais, pode ser bem diferente, né, para governos fazer a interface direta com empresas de mídia social. Então, essa parceria da integridade eleitoral, a gente, essencialmente falando, éramos os intermediários, e a gente mitigava a tensão entre essas organizações, pois éramos um coletivo de estudantes, de desinformação, como também analistas, trabalhando para organizações sem fins lucrativos, para tentar ver até onde estava sendo disseminada e como que danificava. E nos Estados Unidos é algo que você não poderia fazer se você trabalhasse diretamente para o governo, tá? Fazer essa interface um pouco mais suave, servindo como um ponto intermediário, tá? De todas as estruturas que nós examinamos, achamos que esse é o modelo mais efetivo
efetivo realmente para nos dar bons resultados. E aqui eu vou tentar demonstrar como que isso ficava na prática um pouco, tá? Pois muitas vezes a gente fala, né, sobre esses sistemas de monitoramento diferentes, organizações diferentes, e muitas vezes a gente, né, nem vê, na verdade, como que as coisas realmente funcionavam, né, de uma forma prática, pois, na verdade, a gente não tem nenhum software ou ferramenta online que, na verdade, foi projetada para grandes grupos de organizações, para que eles achem, analisem e reenviem, digamos assim, e identifiquem essas campanhas de desinformações em tempo real. E para a gente, o que a gente usou foi o Zira, que na verdade é uma plataforma de serviços a clientes que é normalmente utilizado por empresas de tecnologia para lidarem com clientes quando esses clientes estão tendo algum problema com o produto. Então, cada cliente, né, tem uma reclamação que se torna um caso que é enviado para um oficial de caso, digamos assim, e é então, né, enviado para passar por todos os canais. Então, a gente pegou esse mesmo software e tentamos utilizá-lo para analisar, né, essas campanhas de desinformação, e aí os nossos analistas eles poderiam identificar, né, alertar e montar casos originais com isso. Com isso, a gente conseguia colocar pontos, digamos assim, de sinalização dentro de 6, 10 horas. E a gente pode, então, com isso, né, a gente podia pegar todas essas informações e enviávamos isso para os nossos parceiros no governo, na indústria, o que nos permitiu, na verdade, ser muito rápidos, né, pelo menos o mais rápido possível, com os recursos que tínhamos, claro. Agora, no final, né, de todo esse esforço que terminou no início de dezembro de 2020, a gente tinha processado 639 casos, a maior parte deles tinham a ver com tentar tirar a legitimidade, né, das eleições ou, obviamente, dos seus resultados, e 35% desses processos do conteúdo que encaminhamos nas plataformas de mídias sociais, as mídias, né, essas plataformas, empresas, tinham tomado alguma ação contra isso. Agora, esse número não foi tão alto quanto gostaríamos, e isso ainda é uma fonte grande de problemas até dentro da nossa própria organização, tá? Mas eu acho que esse tipo de estrutura e esse tipo de abordagem fez com que essas empresas agissem mais do que eles agiriam se não tivéssemos, digamos assim, essa estrutura. Não sei se o Graham tem alguma coisa a acrescentar, mas, claro, a gente consegue ver que, bom, cada eleição é diferente, né? E, como exemplo, nós vamos relançar a parceria de integridade eleitoral para as eleições de 2022 aqui nos Estados Unidos, e isso, na verdade, é um desafio de monitoramento para essas desinformações. Isso é bem diferente do que era em 2020, então a gente ter uma abordagem flexível com muita especialidade para que nós possamos, então, compartilhar as informações quando elas chegam. Com isso, nos dá uma forma um pouco mais forte para podermos ter o êxito e esperamos, né, ser exitosos com isso ao avançarmos, obviamente, com o nosso trabalho. E aí, nós vamos voltar aqui com, né, digamos assim, nossos resultados principais. Mas aí um outro projeto que gostaríamos de compartilhar um pouco de vocês, que, claro, a gente acha que está relacionado, que foi além, né, da parceria de integridade eleitoral, tínhamos também uma parceria com a Universidade de Georgetown, como também o Instituto para a Proteção Constitucional e Advocacy, que nós chamamos de ICAP, tá? E essa parceria não era só monitorar as desinformações, mas também, né, essas forças online sobre o extremismo violento, político, e a gente viu muito desse espaço, por exemplo, né, obviamente, violento, político, e também o espaço do radicalismo, é que nós temos, né, esses drivers online desses desafios, e tudo isso incluía realmente muitas desinformações, que era o que alimentava esses atos extremistas, fazia com que esses atos aumentassem. E essa parceria, então, tinha, né, a intenção em todo esse ambiente de monitoramento era de tentar
pelo menos dentro desses ambientes mais fechados de informação, que muitos desses grupos utilizam, e são grupos que a gente termina se referindo ainda, por exemplo, no dia 6 de janeiro, isso está sendo avaliado ainda e muita coordenação no Congresso está ocorrendo, mas muitos desses grupos interagiram em grupos em atividades coordenadas online, mas essa parceria também tinha a intenção de ver, né, essa eleição e aí essa coordenação online em relação às eleições, como que tudo isso fica. Como exemplo, tinha algum grupo miliciano ilegal que aclamava por ações contra o governo, eles também estavam lidando com, sei lá, intimidação de eleitores, etc. e tal. Então, essa parceria ela foi projetada para monitorar diariamente esses ecossistemas de informação aqui nos Estados Unidos. Or our partners at Georgetown who are lawyers who would then build intervention cases, either before prevention. Construiriam casos de intervenção antes e depois de acontecer. Nós vimos coordenação disso acontecendo num determinado local, e aí você, agência policial local ou federal, deveria saber disso para, depois do fato, criar casos sobre atividade explicitamente ilícita. Vimos uma série de casos para atividade que aconteceu no dia 6 de janeiro, nos Estados Unidos. Muito do monitoramento que fizemos informou essas estratégias legais, informou também as agências de supervisão. Ao falarmos sobre isso, que temos aqui um vídeo silencioso tocando muito das atividades de extremistas, focado no dia 6 de janeiro, que fazem parte disso, parte do monitoramento que nós fizemos diariamente por pelo menos 4, 5 meses depois das eleições, que continuaram também, porque ainda é uma ameaça até hoje. Na verdade, criou um corpo principal de informação sobre questões online que levaram ao evento do dia 6 de janeiro. Como temos aqui uma parceria que foi estabelecida no monitoramento de desinformação sobre as eleições, sobre o processo, sobre os resultados das eleições. Depois tivemos aqui uma parceria separada que analisava drivers online de extremismo, de violência doméstica. O que vimos, infelizmente, durante o ciclo de eleições em 2020, ainda acontecendo até hoje, é sobreposições dessas duas ameaças. Porém, separamos essas parcerias porque as estratégias de intervenção, especialmente na parte legal, para atividade explicitamente ilícita, essas atividades são muito diferentes do que as recomendações de políticas que surgiram dessa parceria de integridade sobre eleições, que eram coisas, por exemplo, relativas a mídias sociais, ou plataformas de mídias sociais, e a regulamentação. Essa foi a nossa segunda parceria. Nós vamos agora falar. Emerson, você tem alguma coisa a acrescentar sobre extremismo de violência doméstica, antes da gente passar à interferência estrangeira? Vamos passar aqui a interferência internacional estrangeira. Obrigada, Graham. Então, nossa terceira linha de esforço foi focada na intervenção ou interferência estrangeira ou internacional. Sempre buscamos operações suspeitas que podem ser conduzidas por governos estrangeiros. Mas, à medida que o tempo foi passando, havia tanta atenção na questão de desinformação, como eu mencionei, o presidente Trump tinha sugerido que uma campanha de desinformação podia levar à perda ou à derrota dele. Então, tivemos que dar um passo atrás e começamos a agregar essas alegações e avaliá-las, porque os tweets do presidente Trump em junho de 2020 havia uma série de coisas que levariam à sua derrota eleitoral. Foi uma alegação de interferência internacional, mas não tinha o mesmo padrão de evidências do que, por exemplo, um relatório da nossa inteligência nacional, cuja evidência foi oferecida visando aqui uma interferência
internacional nessas eleições. Então, nós criamos um monitoramento, um rastreador que separava as alegações em relação, tentando categorizá-las e tentando, na verdade, categorizar como elas eram espalhadas. Essas alegações podem ter um efeito político frequentemente. Então, podemos falar sobre isso por horas. Eu diria que se vocês tiverem interesse depois dessa palestra, darem uma olhada no nosso site para ver a ferramenta que desenvolvemos, mas aqui, de forma breve, o nosso dataset cobriu 83 alegações de interferência internacional envolvendo mais de uma dezena de nações. Temos mídias sociais de 30 milhões de vezes sendo acessados. Aqui podemos ver os acessos a esse site, que avaliaram cada alegação, analisou aqui a credibilidade, objetividade, evidências e transparência. E daí, como eu mencionei, desenvolvemos também um sistema para tentar aproximar a popularidade de cada alegação. Aqui algumas conclusões desse projeto, que eu acho que pode ser interessante para esse público. Achamos que atribuições de interferência internacional tinha uma atenção igual a empresas de tecnologia começaram a avaliar a identificação delas, de campanhas. O Facebook começou a liberar ou publicar relatórios mensais, o Twitter também, e esse aumento de informações não significou um aumento de atenção. A maioria dos americanos não recebiam nada sobre essas campanhas, embora as pessoas, alguns veículos jornalísticos e empresas ou ONGs como nós podiam fazer esse tipo de relatório, mas não muita gente estava compartilhando essas reclamações que aconteciam. Porém, vimos que atores do governo e do Estado alegavam a interferência internacional, que eram aqueles que estavam direcionando, impulsionando esse tipo de situação. E alegações do governo, na verdade, forjava a percepção dos cidadãos durante uma eleição. Então, uma outra conclusão é que, à medida que mapeamos aqui a disseminação de cada alegação, podemos ver também os veículos da mídia compartilhando a alegação e quantos hits de mídias sociais atingiram. E isso chegou aproximadamente aqui à configuração partidária do que nós vimos em termos de acesso. E na nossa conclusão, dos dados que tínhamos, é que 50% de compartilhamentos nas mídias sociais de qualquer alegação de interferência internacional vinha de veículos que, na verdade, eram mais voltados à esquerda, na verdade, mais simpatizantes ao Partido Democrático e públicos liberais. Só 20% eram compartilhados de pessoas muito tendenciosas à direita e republicanos. Infelizmente, tivemos uma série de dados que não podíamos confiar sobre a fonte. Isso nos levou a concluir que a experiência de interferência internacional, pelo menos em 2020, não foram compartilhadas de forma igual entre republicanos e democratas. Isso mostra o medo que nós mostramos no início da apresentação. Nós começamos na apresentação. Graham, se você quiser acrescentar nada especificamente, porém, com exceção do fato que é fascinante em relação à intervenção internacional, nos últimos 7 anos, especialmente desde 2016, pelo menos aqui nos Estados Unidos, o que acontece é que a interferência internacional, não operações de influência internacional, essa interferência internacional em eleições, nossas vulnerabilidades e ameaças de segurança nacional minimizaram a importância, como a primeira coisa, mas com isso, o que é interessante notar é que a conversa ou a percepção da ameaça de
interferência internacional é extraordinariamente alta. E o propósito desse projeto foi contextualizar melhor exatamente quais eram realmente as ameaças verdadeiras de interferência internacionais. Então, a gente pega a conversa que é hiperbólica e a gente dá o dimensionamento correto para falar, olha, essa é a atenção importante de agentes internacionais, seja, por exemplo, da Macedônia, de Trolls, vindo de lá, exatamente o que eles estavam tentando fazer, qual era a vulnerabilidade e quais seriam as estratégias de mitigação. Isso é bem diferente de simplesmente permitir a interferência internacional ter esse espectro tão grande nas eleições, que foi uma coisa bastante contínua, pelo menos de forma narrativa, para deslegitimizar as eleições, que é o que vimos uma maior frequência. E, Emerson, a menos que tenha mais alguma coisa que você queira falar sobre essa iniciativa, tem uma coisa que me ocorre. Mas demonstra o que você está dizendo, Graham. Em setembro de 2020, pesquisadores identificaram que um veículo de mídia que estava pagando americanos para escreverem artigos, mas o veículo era administrado, de fato, por procuradores do Estado russo. E eles usavam imagens geradas por máquinas para criar personas e davam dinheiro a americanos para escrever conteúdos que tinha o objetivo de poluir esse ambiente de informações. Gastaram muito dinheiro nesse esforço, só atingiu, por acaso, milhares de pessoas no total. Não foi uma operação muito eficaz, mas quando essa operação foi revelada, milhões de pessoas releram artigos sobre isso. E, de repente, você tem medo de interferência internacional muito maior que estivesse presente naquela história. Graham, de volta a você. O motivo de rapidamente passamos por todos esses 3 projetos, uma das coisas principais é que a nossa equipe aprendeu é que temos um guia imperfeito, mas útil para desinformação. Em geral, devemos, se olharmos aqui nos casos, uma das minhas primeiras perguntas é a seguinte: será que é um caso de desinformação que é geopolítico? Que tipicamente é o que os estados fazem para outros estados. E aqui colocamos aqui o bloco de interferência internacional, que inclui, por exemplo, desinformação com armas ou estratégicas, seja desinformação ideológica, por motivos ideológicos, pode haver uma série de atores nacionais ou internacionais. No espectro político também, mais amplo, que pode ter outras intervenções, ou também desinformação econômica, disseminação de informação para um jogo financeiro. E enquanto olhamos cada um deles, vimos muito de cada um e queríamos poder contextualizar cada um deles e também separá-los. Desinformação sobre os processos e o resultado das eleições, que foi, na minha opinião, o principal corpo do trabalho. E contextualizar outras ameaças muito sérias, como, por exemplo, o desafio crescente de violência política, com muitos indicadores online que aceleram a violência política no nosso país. E há outras ameaças de interferência internacional, que tem muitas consequências em relação à nossa segurança local. Precisa ser contextualizado fora da nossa conversa neste país sobre desinformação, porque o fato real é que nos Estados Unidos a escopo de desinformação doméstica, por exemplo, por uma questão financeira, por motivos ideológicos ou políticos, é muito maior do que qualquer coisa que um adversário estrangeiro poderia fazer contra nós. E o desafio aqui é, infelizmente, aqui nos Estados Unidos e em muitos locais no mundo, eu acho que vocês podem também se identificar com isso, há uma demanda de mercado pela desinformação, informação que reafirma vieses em vez de fatos. E, infelizmente, também há um grande grupo de atores, sejam políticos, financeiros, quem quer que seja, que estão super dispostos a atender essa demanda. Então, esses 3 projetos mostraram uma distinção
mas uma sobreposição para ter uma abordagem abrangente em relação à segurança das eleições de 2022. Então, temos algumas lições aqui, mas começando aqui com você, Emerson. Então, a gente tem algumas lições e mensagens, algumas observações aqui sobre esforços de desinformação de 2020. O maior esforço contra a desinformação é aquele que é bem definido. Então, exercício acadêmico, de forma ampla, vendo alegações de interferência estrangeira, é diferente da questão de vida ou morte, de achar e rapidamente coletar evidências de violência política. E é importante compartimentar esses esforços e monitorar esforços que não definem as missões. E, de fato, não claramente tem um fim. São mais difíceis de manter aqui o monitoramento. Então, essa parceria que nós temos de integridade foi um caso bastante positivo de monitoramento nas eleições. Teve um escopo específico, especificamente em desinformação relacionada a processos. De fato, tentamos ter toda a equipe reunida para um outro projeto que chamamos de projeto de viralidade, focado a desinformações de Covid-19 nos Estados Unidos. É mais difícil manter esse impulso ou essa energia, porque não se sabia muito sobre os dados e datas de Covid. É muito mais difícil separar a política de desinformação relacionada a processos. Então, quanto mais específico, melhor. Então, também, indo o mais rápido possível, eu queria saber que raramente podemos impedir a desinformação. A gente pegou aqui a energia de uma campanha em desenvolvimento. O que fizemos foi trazer ou conscientizar rapidamente essas atividades de má fé e coletamos evidências que podiam ser usadas depois. Quando a gente teve nos Estados Unidos a movimentação, a manifestação em 2021, tínhamos registros de várias das pessoas que estavam envolvidas. Quando eles disseram que não sabiam nada sobre aquela insurreição que aconteceu em 2021, poderíamos enviar evidências a investigadores que, de fato, essas pessoas tinham estado profundamente envolvidas nas atividades que levaram a essa insurreição. Então, com essa coleta contemporânea de dados e de evidências, pode ser crucial quando vamos atrás da justiça depois do fato. E, Graham, agora você pode terminar. A única coisa que eu acrescentaria aqui é, como todos vocês viram, aqui nos Estados Unidos, desinformação sobre as eleições passou de um caso único e um único candidato a uma ameaça sistêmica. O que vimos desde 2020 é a narrativa, especificamente o que é feito entre the big lie, a grande mentira, o conceito, os resultados que as eleições de 2020 não foram válidas, que as eleições foram roubadas. E como não houve responsabilização por isso, passou da grande mentira sobre uma eleição a uma ameaça sistêmica a todas as nossas eleições, o que significa que precisa haver responsabilização para se poder passar além disso, nesse caso de desinformação. Enquanto isso, o que a gente pode fazer? A ameaça de desinformação, além das eleições, vai se tornar mais corrosivo e muito maior e muito mais danoso. Então, para nós, isso é uma coisa a qual estamos comprometidos. Vamos continuar a fazer isso. É uma coisa que achamos que é extraordinariamente importante para a nossa democracia, assim como todas as democracias do mundo. Nós não achamos que, não deixaríamos de fazer esse monitoramento nos Estados Unidos e achamos que isso é fundamental que seja feito em todos os países, considerando o fato que eu disse bem no início, o processo de democracia ou da democracia é em si a democracia.
Ou seja, as eleições em que há um ponto focal, as eleições têm sido um ponto focal da comunidade que estão comprometidas e contra a desinformação, por um bom motivo. Quando falamos de desinformação como uma ameaça à democracia, uma das coisas principais que visa são as eleições. Sem eleições, não temos democracia. Então, vamos nos comprometer a isso e estamos abertos a responder às suas perguntas. Estamos aqui apoiando vocês nos seus esforços nas próximas eleições aí no Brasil. Estaremos aqui nos Estados Unidos e também todo mundo fazendo a mesma coisa para as eleições aqui também. Muito obrigado, Graham, Emerson. Vocês estão me ouvindo já com a tradução em inglês? Bacana. Tem aqui uma pergunta que uma pessoa da Justiça Eleitoral nos mandou, que ela quer saber o seguinte: esse projeto, todos esses projetos, mas em especial esse interference2020.org, como vocês acreditam que ele pode ser replicado, né, e parametrizado para consultas similares no Brasil e em outros países? Essa é uma pergunta. E eu já queria aproveitar que nosso tempo está terminando para também já emendar uma segunda pergunta e vocês responderem em bloco. Muito desse grande esforço que vocês mostraram para a gente, que pareceu ser um esforço realmente quase monumental, com governo, sociedade civil, academia, plataformas, qual que foi o resultado e a importância disso tudo no pós-eleições, né? Que, claro, tem um trabalho essencial aí durante o período pré-eleitoral, durante as eleições, mas vocês falaram que ficou até 2021, né? Qual que foi a importância de manter esse esforço e todo esse projeto para o período pós-eleitoral de transição de governo? São essas duas perguntas. Muito obrigado. Those are both extraordinarily good questions. I think São duas perguntas realmente muito boas e, bom, primeiramente a gente vai responder, né, essa do Fiat e depois na outra pergunta. Bom, eu sei que o Emerson aqui vai ter uma resposta muito mais inteligente e detalhada do que eu, mas a resposta básica sobre, né, esse rastreador, né, de atribuição de interferência estrangeira, se é replicável em outros países, a resposta é sim. E uma grande parte desse projeto, se você for ali no site, né, que a gente passou aqui na apresentação, provavelmente a parte menos atraente, digamos assim, desse site, ou seja, onde a parte menos lida, digamos assim, é aquela parte da metodologia. E essa metodologia ela é replicável com certeza, mas eu sei que o Emerson vai ter uma visão um pouco mais baseada, digamos assim, fundada do que eu. Bom, sim, é replicável, tá? Mas você acha que você deveria ter que mudar algumas coisas para contextos nacionais? Pois, até onde eu entendo, há alegações, né, de interferência estrangeira nos Estados Unidos, mas eu diria que, de repente, esse assunto não domina o discurso público da mesma forma que dominou nos Estados Unidos, mas essa interferência estrangeira, eu acho que é diferente da interferência, como também de alegações de interferências extra-legal, extra-constituição, como também a utilização, né, daquela manipulação online, desinformação. Então, você poderia sim pegar o nosso projeto e replicar, mas eu acho que seria interessante tornar, né, esse projeto mais útil para o seu contexto, tá? Para que você possa realmente avaliar essas alegações e se elas de fato se disseminaram ou não dentro daquele ambiente político brasileiro e ter todos esses dados, né, e comprovações ali prontos para você poder utilizar para o fim necessário. Eu acho que é isso mesmo. E um dos recursos que eu aponto também com relação a essa interferência estrangeira são as definições, tá? Que agora foram aprovadas, aceitas pelo governo norte-americano, e a diferença de influência e interferência estrangeira, ou seja, fazer um escalonamento com base, né, nessas duas definições, isso também é muito importante. Agora, com relação à segunda pergunta, ou seja, qual que é a importância de todo esse trabalho pós-eleições,
Para nós, nos Estados Unidos, tivemos algumas realidades infelizes que a gente enfrenta após as eleições, que seria a parte pior das eleições do que a melhor, é que elas não terminam. Nos Estados Unidos, por exemplo, captação de recursos de candidatos políticos, muita campanha nesse momento. Então, ao invés de você ter uns 2 meses de campanha eleitoral, a gente tem ciclos eleitorais constantes que simplesmente nunca terminam. Então, o trabalho ele é importante pós-eleições, porque ele cria resiliência em alguns pontos bem específicos, e um ponto bem básico é que muito dessa pesquisa se tornou a fonte primária para a gente poder fazer, todo aquele histórico da desinformação em processos eleitorais, que é aquele relatório que inclusive foi publicado, e eu diria que isso é a importância para a gente compilar todo aquele monitoramento diário com a nossa parceria com a Universidade de Georgetown, sobre a violência política, o que isso significa e como que isso foi utilizado, essa parceria de integridade eleitoral, nos deu um relatório que agora nos mostra como nós podemos nos preparar para as próximas eleições. Temos várias recomendações em locais, seja plataformas de mídia social, enfim, locais do governo, e isso é muito útil. Agora, um outro exemplo muito importante é aquele parâmetro da violência política, pois muito daquele monitoramento diário, da atividade de extremistas online até antes da eleição, entre as eleições e até, obviamente, o dia em que o presidente assumiu o cargo, enfim. E tudo isso tem sido utilizado, com todas as audiências que a gente tem visto e, claro, tudo isso entra dentro dessas agências e, claro, temos toda essa parte da supervisão que está sendo utilizada, e com isso nos dá toda uma fundamentação desse conhecimento científico que pode ser utilizado no que está ocorrendo agora com as atividades da posse. Agora, desde o início, a gente informou as nossas equipes que o nosso trabalho não terminava quando a eleição terminava, e naquela noite, quando o presidente Trump declarou-se o ganhador da eleição, mesmo sem ter os resultados dos votos, e com isso eu acho que a gente terminou deixando a nossa guarda cair um pouco, porque estávamos todos exaustos na equipe. E se eu pudesse fazer qualquer coisa de novo, eu faria alguma outra coisa para ter uma reserva, digamos assim, para a próxima etapa das eleições, Pois mesmo com todo o nosso planejamento, a gente subestimou o quão violento, esse período pós-eleição seria, toda aquela contestação que ocorreu. Se eu fosse planejar para o futuro, eu teria algo de reserva, mais pessoas, etc. Muito obrigado, Graham, Emerson. Sei que o nosso tempo, enfim, já terminou, mas aqui tem uma pergunta e um ponto que eu acho que são importantes. O primeiro é o pessoal que está nos perguntando se a gente pode compartilhar depois a apresentação, os slides da apresentação que vocês fizeram. Se sim, a gente pode passar para os inscritos aqui do evento. E uma última pergunta é do Frederico Almeida. Ele é coordenador nacional da Frente Nacional de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. E ele pergunta: como sugere que façamos a sociedade brasileira compreender que o engajamento no combate à desinformação não é uma iniciativa apenas do Estado, e sim uma necessidade de participação de todos como nação? Essa é a última pergunta, e depois disso eu só queria agradecê-los muito pela presença e pela palestra. Emerson, you want to go first? And then Emerson, você quer começar e aí eu continuo? Sim, claro. Essa pergunta é ótima. Bom, temos muito mais pesquisa pública hoje, ou pelo menos mais pesquisa de como o público reage à desinformação, até quando eles reagem, que é revelado, que uma crença que eles tinham, na verdade, era
uma desinformação. E na minha experiência, quando a gente diz a uma pessoa que eles acreditam em algo que é falso, a gente tem que fazer isso por meio de, né, falar por meio de um verificador de fato, ou fazer, né, olha como eu sou superior. Isso, na verdade, não é uma estratégia política retórica muito boa, porque as pessoas podem até ser levadas a achar que alguma das coisas que eles não acreditavam era verdade. Não, eles meio que fortalecem isso, porque isso tudo parece ainda verdadeiro para eles, né? Eles sentem que é verdadeiro. E uma boa estratégia de persuasão, eu enfatizaria de que não só você tem informações falsas, mas você está sendo manipulado por uma outra pessoa. E essa outra pessoa estava alimentando eles com algo que não é verdadeiro, estava interferindo, tá, no processo democrático deles e, até certo ponto, eles estavam acreditando algo que não era verdade, mas, de certa forma, eles também são vítimas. Eu acho que comunicar essa questão é melhor ainda do que simplesmente corrigir, né, o fato, digamos assim, a informação. E eu gostaria de dizer que tudo que a gente apresentou, a Luísa Bandeira, que vocês vão ouvir também, ela também vai abordar algumas questões assim, para você, Graham, sim, eu ia fazer a propaganda da Luísa aqui também, pois qualquer pergunta que a gente tenha sobre desinformação em qualquer parte do mundo, a gente sempre depende da Luísa para trabalhar em cima disso desde 2018 com a gente, eu acho, talvez 2017, talvez, enfim. Mas eu provavelmente vou tentar aprender um pouco com a Luísa nas próximas sessões e aqui para a gente ter, né, essas perguntas realmente, né, esse desafio, ele é muito grande, parece que a gente tem que enfrentá-lo sozinho de vez em quando, né, essa questão da desinformação, pois todo mundo olha para a desinformação e pensa, né, isso aqui é o problema de outra pessoa, aqui ó, desinformação. Olha só, a plataforma de mídia devia fazer alguma coisa, essa desinformação aqui, o governo deveria fazer isso, deveria fazer alguma coisa, tomar alguma medida, sei lá, o meu chefe tinha que fazer alguma coisa, mas isso também não corresponde para a gente também nesse desafio, pois nós temos a influência dentro do nosso ambiente de informação, seja a sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, a sua comunidade, os grupos aos quais vocês pertencem, todos temos um papel para desempenhar, pois quando a gente pensa sobre resiliência contra ameaças que afetam, né, a democracia, isso depende de pessoas tomarem algumas ações, ou seja, as pessoas têm que ser responsáveis para as pessoas que trabalham em sociedades livres, abertas. A gente pensa sobre isso aqui, é a responsabilidade, né, do cidadão? Sim, eu acho que temos muitos desafios estruturais que a gente precisa solucionar. Não quer dizer que o governo, essas plataformas de mídias sociais não devam estar fazendo mais, mas quando a gente pensa, né, nós como pessoas, a gente tem muito investido nisso e a gente pode, claro, tomar alguma ação, e isso tem que ser empoderado. Eu diria que isso seria um ponto muito legal para concluir. Eu vou falar um pouquinho sobre um artigo que escrevemos sobre isso, que né, as pessoas, pelo menos nos Estados Unidos, podem fazer para lidar com isso. Eu gostaria também de agradecer aqui ao Instituto Vero, né, por esse evento, e mais uma vez estamos aqui lado a lado com vocês, né, nessas eleições, e estamos dependendo de vocês e estamos também torcendo por vocês. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, pela palestra. A gente agora vai dar um tempinho, 5 minutinhos de break, porque a gente vai fazer a interrupção novamente da transmissão ao vivo, mas antes disso, eu queria agradecer muito a todas e todos que nos assistiram ao vivo nos canais do YouTube do STF e do TSE. Agora eu queria pedir para o pessoal da técnica que já podemos interromper a transmissão ao vivo e nós continuaremos com o treinamento dos inscritos aqui na plataforma do Zoom. Os vídeos das transmissões ficarão disponíveis nos canais das cortes e também no canal do Instituto Vero para quem quiser assistir e reassistir. Muito obrigado.